não é tão extenso. Então vamos lá. Vamos relembrar o caso da Valverdes Calçados. O senhor Matheus é o proprietário da Verdes Calçados, que comercializa calçados com certificação ISO 14000. A empresa não possuía até então nenhum tipo de planejamento voltado para a questão financeira e orçamentária do negócio, e o proprietário contratou para desenvolver este trabalho na organização. Agora vamos para esta sessão discutiremos os aspectos relacionados aos cenários financeiros. Você atuará na elaboração do planejamento orçamentário, utilizando para isso cenários diferentes para as análises, como o cenário neutro, cenário pessimista e o cenário otimista. É indispensável que você conheça as variáveis que podem interferir na obtenção de receitas e na geração dos gastos da organização. Pois bem, para dar continuidade aos trabalhos, o nosso desejo é desenvolver em você a competência geral em conhecer os processos de planejamento financeiro e orçamentário, combinando com a competência técnica de conhecer, compreender e ser capaz de analisar os elementos orçamentários e financeiros e de aplicar as técnicas de planejamento e elaboração de orçamentos. Agora, para que você possa alcançar tais competências, propomos a seguinte atividade. O proprietário da Verdes Calçados tem uma grande inquietação quanto ao que pode acontecer para os próximos períodos na economia e, consequentemente, para o seu negócio. Percebendo esta preocupação, você sabiamente procurou o economista-chefe do Trans-European Bank, seu amigo, para externar as preocupações quanto ao cenário futuro da economia. Como resposta, você recebeu um relatório, o qual não saiu de graça, contendo projeções econômicas para o setor varejista de calçados regional, que você relacionou com a atividade da empresa, a saber. Quadro 1, ó. Aí esse aqui seria o nosso quadro. Vamos fazer o seguinte, não sei se o que é que vai ter aqui de cálculo. Eu vou copiar esse quadro e vou trazer aqui para a nossa área de trabalho. Deixa eu abrir uma outra aqui. Vamos colocar ele aqui bonitinho, né? Deixa eu copiar ele aqui para cá. Aí. Deixa esse quadro aqui bonitinho e vamos aqui ver o que é que ele vai pedir mais, tá? A partir das premissas postas, tá? Quais são as premissas? Ele dá 3 cenários, otimista, neutro e pessimista. O preço, ele dá aqui de R$ 91,69, isso aqui é o preço de venda, tá, gente? Ele dá uma inflação de 8,47, 10,01, 13,40. Consumo, ele fala de 960 mil, 760, 540. Crescimento da economia, de 4, 2,5%. Despesa fixa, ele dá aqui e dá os nossos custos variáveis, tá? Vamos ver o que é que ele vai pedir para a gente fazer. A partir das premissas postas, o senhor Matheus solicita que seja elaborado o orçamento da empresa, considerando os diferentes cenários colocados com as respectivas variáveis, apontando em qual cenário o resultado esperado poderá ser alcançado, considerando que a perspectiva da margem líquida seja 30%. Margem líquida, vamos olhar aqui. Certo, 30%. No período, sabendo que os tributos incidentes representam 21%. Ó, vamos anotar essas duas informações que eu acho que vai ser relevante, né? A margem líquida. Isso aqui é bom, gente, vocês prestarem atenção, porque na prova é interessante vocês anotarem esses, né? Isso aqui que você consegue tirar do texto. Sabendo que os tributos incidentes, ó, tributos incidentes são na casa de 21%. Vamos ver se em algum canto a gente vai precisar. Sobre a receita. Para desenvolver esta atividade, é importante que você conheça os fundamentos das projeções por cenários
identificando-os e analisando-os na perspectiva positiva, pessimista e neutra. Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos lá. Tem um não pode faltar. Vamos ver aqui. Vamos ler o exemplificando, né? Que é o exemplo que ele vai dar para a gente. Então, ó, imagine que você trabalha em uma companhia aérea e essa empresa precisa fazer o planejamento do número de aeronaves e que colaboradores necessários para atender a demanda do próximo ano. Nesse caso, e nesse caso, uma série de perguntas devem ser feitas, por exemplo, quais os destinos oferecer, quantos passageiros serão atendidos, para cada quais os dias da semana. Vamos acrescentar mais algumas informações, se a economia, que são, ele está só abordando o problema, né? Assim, um tipo de problema. Então percebeu que nem sempre se consegue obter todas as respostas, você percebe o trabalho que muitos gestores possuem, tal, certo. Seria desastroso a empresa adquirir, ok, informações, né? Então vamos ver aqui, vai falar sobre os tipos de projeções, importante se ler isso aqui depois, tá? Para a questão teórica, né? Ó, certo, certo, toda abordagem teórica. Aí vai dar um exemplo. Lanchonete Gustosura está localizada dentro de um centro universitário localizado no interior de Minas Gerais. Historicamente, suas receitas estão diretamente relacionadas ao número de alunos. Então ele fala que ingressaram anualmente na faculdade, pois veteranos assistem aulas em outro campus do centro universitário, distante da lanchonete. A senhora Cláudia é a dona dessa empresa há 20 anos e conhece muito bem os seus números. Ah, no controle, sabe-se de que, em média, cada novo aluno que inicia seus estudos na faculdade, sua receita mensal é de R$ 100. O estabelecimento fica aberto durante o período de férias, pois o centro universitário oferece diversos cursos e o número de alunos permanece o mesmo. Os gastos fixos com a lanchonete são iguais a 10 mil mensal e os gastos variáveis, incluindo tributos sobre a receita e compra de mercadoria, equivalem a um percentual da receita, dependendo da variação de preços do produto comprados, os quais seguem a tabela fornecedores. Esse percentual varia de entre 40% e 60% ao mês. A partir desses dados, vamos elaborar o planejamento orçamentário do próximo ano. Vamos demonstrar o cálculo mensal, bastando multiplicar por 12 para a obtenção do orçamento anual. Primeiro passo, estima-se a receita de 3 cenários. Ó, isso aqui é um exemplo, né? Ele vai dar os 3 cenários, otimista, neutro e pessimista, neutro e realista, né? No cenário neutro, vamos adotar que o número de alunos é igual ao do ano passado, que foi 300, né, para o cenário pessimista e positivo. Vamos adotar uma variação de 10% para baixo ou para cima, respectivamente. Os gastos variáveis serão os seguintes: para cada cenário, 60% para pessimista, 50% para neutro, 40% para positivo. Perceba que quanto pior o cenário, maiores são os percentuais de gasto. Os gastos fixos possuem baixa probabilidade de variação, porém, para fins de simulação, a senhora Cláudia deseja fazer um estudo considerando que os principais elementos que compõem os gastos fixos, como energia e água, possam variar a 5%. Planejamento orçamentário mensal da lanchonete. Então vamos lá. A receita bruta de 27 mil, né? Ele fala aqui, ó, que seria 270 alunos vezes 100. Aqui 30 mil no neutro, 300 alunos vezes 100. E o positivo, 33 mil, que seriam 330 alunos vezes 100. Vejam que o percentual que é aumentado, né? Sempre é mais ou menos uma variação de 10% lá. Gastos variáveis, 16 mil, porque foi dado 60% no cenário pessimista, 50% no neutro e 40% no cenário positivo, né? Gastos fixos, aí foi dado uma margem de 5%, né? De 10 mil aqui, ó, mais 5%, tá? Então ficou 10.500, aqui ficou no valor de 10 mil e aqui acrescentou-se também 5%, reduzindo, né, 5% no otimista, que ficou 9.500. Resultado aqui, ó, certo, tudo certinho. Então, planejamento orçamentário anual da
lanchonete gostosura, ficou assim, ó, receita bruta no pessimista, no neutro e no positivo, tá? Vamos agora aqui ver o que é que ele quer que a gente faça. Certo. Então vamos para cá, ó. Sem o medo de errar, vamos fazer agora o nosso, né? Então agora vamos retomar o caso da Verdes Calçados, certo? O senhor, o senhor Matheus é o proprietário da Verdes Calçados e ele está com o planejamento orçamentário em mão. Como ele não tinha conhecimento das técnicas de análise de cenários financeiros, o planejamento foi executado considerando os dados que teriam maior probabilidade de ocorrência. Portanto, algo que pode ser classificado como cenário neutro, né? Sabendo que as premissas adotadas nesse cenário podem sofrer variações por diversas razões, ele deseja elaborar outras 4 versões do planejamento, considerando as seguintes mudanças em relação ao cenário neutro. Ó, aqui ele dá as nossas variações seriam essas. Vamos levar para cá. Deixa eu puxar dessa forma aqui que fica mais rápido. Gente, aí tá, ele tá só diminuindo o número de gente. O povo não. O povo indo dormir, rapaz. Eu vou começar a fazer essas aulas e gravar mais, não. Quero ver. É porque o povo sabe que a gente vai gravar. Aí depois eu assisto, né? Ó, então vamos lá. Pegamos essa parte e vamos ver o que é que ele pede mais aqui. Então, para executar este exercício, será necessário utilizar dados referentes às premissas do orçamento que foram mencionadas no tópico diálogo aberto, que a gente pegou lá, tá? Então, vamos lá. Ó. Aí ele dá aqui pra gente as situações e vamos trabalhar em cima dessas situações. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. 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 Feita. Agora, gente, é o seguinte. Então, vamos ver aqui o que é que ele fala. Ele falou que a gente tem que ver aqui em cima da situação repassada aqui, né? Então, vamos lá. Receita bruta. Aí a gente vai ter que voltar aqui para a gente ver essa questão da receita bruta, se ele fala aqui separado ou se ele dá diálogo aberto. Vamos ver aqui do orçamento. Ah, isso aqui já foi do item anterior. Ah, mas aqui de premissa que eles só deram essa porcentagem, não foi? Será que é em cima desses valores aqui?
Vamos ver o que é que vocês acham. Eu creio que é em cima desses valores, né? Ó, a gente vai pegar então aqui, deixa eu ver aqui. Ele diz, no texto aqui ele fala, receita bruta, aí ele pede pelo aumento de 15% nas receitas. Então vamos lá. Cenário positivo 1. É porque ele quer que a gente então pegue o positivo e o pessimista, não é assim? Então, ó, o otimista, positivo. Positivo seria o otimista, né? Então ele quer que a gente pegue esse e vá trabalhar com 15%, o aumento de 15% nas receitas. Então a receita aqui foi de quanto? Isso, ele dá 91 o preço, 960 mil foi o consumo, não é assim? Vamos ver se eu estou certinho aqui no pensamento. Ó. Seria então, a gente iria, vejam aí, viu? Quem está acompanhando, tá? Principalmente Salete aí que está me ajudando aí. Eu tenho 91 reais que seria para o primeiro positivo, tá? 91 seria o número de, o valor do calçado, né? O preço. E aí eu tenho 960 pares, né? Assim? 60 mil. Então isso aqui vezes 960 mil. Não é isso? Seria isso. Aí ele pede um aumento de 15% nas receitas. Então se eu fizesse isso, vezes ainda os 15%. Seria isso? Eu penso que sim, Gilson. Então vamos aqui. Ctrl T, Ctrl A, Ctrl C. Vamos jogar, vamos nessa linha aqui de raciocínio. A gente pegou o otimista, o valor do preço, a quantidade de consumo e jogou aqui 15%, onde ele pediu aqui que foi nas receitas. Ok, então feito isso, vamos jogar para cá. O primeiro positivo, então seria 13.104, certo? Aí, vamos ver aqui. Aí ele fala aqui. Pronto, vamos fazer isso aí depois ele fala. Um segundo positivo, aumento de 20% nas receitas e diminuição de 5% nos gastos fixos. Então, peraí. Aí vamos para cá. Despesa fixa a gente tem aqui, tá certo? Custo variável a gente tem aqui. Inflação. Tá, aqui em cima a gente anotou. Ó. Aí vejam bem. Tem uma área aqui que a gente anotou dois valores. Vamos voltar aqui na... Que foi a margem líquida de 30% e os tributos incidentes de 21%. De 21, foi? Agora vamos Isso. voltar para cá. Esse tributo, ele fala que... Aqui ele fala o quê? Só os tributos agora? Para a gente calcular como é. Impostos, custos. Impostos, no caso seria os tributos aqui, né? 21%, não é isso? Então, margem líquida não teria nada a ver, seria somente para encher linguiça ali. Aqui tem os custos, está dado aqui na tabela. Os custos está dado aqui na tabela, não é assim? Bom, então vamos seguir. O ruim é que não tem onde a gente vê se a atividade está certa a resposta. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte: 21% dos impostos. Então faz aqui, por favor, 21% de 13.104. 13 milhões, né? 104 mil. Seria isso aqui.
Isso aqui vezes 21%. Dá 2.751.840. Isso. Fechou. Tá, é isso aqui. Aí vamos para os custos da matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Né? Aí ele fala aqui que os custos variáveis, ó, são no otimista, 18% da receita, tá? Então pega lá de novo os 13.104.000. Falando 104.000 vezes os 18%. Vezes dá isso. 2.358.720. Deixa eu ver aqui só esse texto aqui, se ele fala alguma coisa aqui. Não, tá certo. Bateu aí a informação, certinho, 2 milhões para cá. Vermelho também. Pronto, e aí as despesas administrativas, que são as despesas fixas, né? Comercial, tal, não sei o que. Permaneceu, nesse caso aqui, o mesmo. E aí foi de quanto? Despesa fixa no primeiro 580.000. $580.000. Pronto, vai lá agora, calcula aqui para mim, por favor, encontra aqui o resultado. Quanto é que deu aqui o lucro? Gilson, ali nos impostos eu acho que tá errado. Sim, tu colocou, só copiou ele, não alterou, né? Eu copiei, veio o mesmo valor. Deixa eu ver lá de quanto foi. Foi 21%, não foi? Foi, deixa eu ver aqui. Acabou que estava copiado o outro. Deixa eu botar aqui. Vezes 21%. Aqui, 2 milhões. Pronto. Encontrou aí agora. Pode ir verificando. Só pega lá e subtrai, né? Todos, vê aí quanto é que dá. Para mim deu 81.669.440. 81.600 69.440. 669.440. Isso. Ah, mas eu peguei do valor total lá dos 87 milhões. Não, tem que ser aqui dos 13. Tem que ser dos 13, Deixa eu fazer de novo aqui. Não, fazendo aí eu vou tentando aqui também. 13.104. Será que dá isso? Vê aí se bate. 7.400.000. Eu precisava de um bolsinho. Isso, Crícia já bateu ali também o valor. Certinho. Ó, gente, lembrando que assim, a gente tá levando a lógica aqui que a gente construiu, tá certo?
A gente sabe se a lógica... Os cálculos, a gente sabe que está ok, mas a lógica, se não for essa, aí as porcentagens mudam, né? Mas vamos para cá agora. O positivo 2, ele fala do aumento de 20% nas receitas, né? E diminuição de 5% nos gastos fixos. Então, o que é que vai acontecer? De cara, a gente já sabe que pode pegar aqui, faz aí alguém, 580 menos 5%. Já encontra aqui para mim esses gastos fixos. 580 menos 5%. 29 29 mil. Aí. Ó, você vai pegar aqui os 580 mil menos, opa, 580 mil menos 5%. Não, assim, 29, aí você vai fazer menos, tá? É isso? 551 mil, né? Que você encontrou a porcentagem. É isso? Isso aí. Sim, tá certo. 551 mil, pronto, show. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? A receita bruta, ele fala aqui que a receita sofreu uma alteração agora de 20% do aumento da receita. Então, a receita total seria o quê? Os 91 vezes os 960. Então, vamos lá de novo. 91 vezes 960 mil, né? Assim? É mil mesmo lá? Eita, não. Deu número demais. Ou é 960, né? 91 vezes 960. Tá errado. Não, é 960 mil mesmo. 91 vezes 960 mil. É isso mesmo. 87 milhões 360 mil. Aí vê só, isso aqui vezes 20%, né? Vezes 20%. 17 milhões 470. Pronto. Aí aqui, vamos jogar para cá. Já aumentou um pouquinho. E agora, o que é que a gente vai fazer? Os impostos é aquele 21%, né? A gente já viu. Faz aí, 17 milhões 472 mil vezes 21%. Três. Bateu aí a informação? Pronto. E aí, agora a gente vai para o custo da matéria-prima, né? Que aí, no caso, ele dá o custo. Como é que ficou aqui a questão do custo? Variável de 18%. Então, agora, joga aqui 18% em cima desse valor aqui, né? Então, vamos lá. O meu deu 3.144.960. 44.960. Terça e quarta, Forte Frutas e Verduras. Vem ter qualidade e economia no Forte Atacadista. E agora, aí só calcular aí, né, gente? Vai lá. Reduz aqui agora. Vamos ver se bate as informações. 17, 4, 7, 2, 0, 0, 3, 6, 69, 120, menos 3, 1, 4, 4, 9, menos 551, 10, 106,
Ok. Então, o nosso segundo resultado otimista seria esse aqui, tá certo? Aí vamos agora para os pessimistas. O que é que ele fala? Redução na receita de 10%. Então, do pessimista. Na receita de 10%. Então, vamos lá. Ele fala de 44 mil, ou 44 reais, uma produção de 540. Redução na receita. Então, vamos lá. Então, pega aí, o 44 vezes 540 mil. 44 vezes 540 mil. Dá isso? 23.760. 23.760. Isso aí. Certo. Então vamos lá. Vamos trazer para cá. Aí ele fala aqui da redução na receita de 10%. Então esse valor aqui, agora a gente vai reduzir ele, né? Menos 10%. Menos 10%. Igual 21.384. Bateu aí? Pronto. Então, agora a gente vai trabalhar em cima dessa base, redução de 10%, e aí os valores vai ficar o mesmo, que é o que? O custo variável no valor de 20%, a gente tem um imposto que é 21%, né? Então, o imposto de 21%, vamos calcular lá, isso aqui vezes 21%, 4.490. 4 milhões. Aí agora, o custo fixo, né? Custo variável. Ele dá aqui que é no valor de 24%. Cinco, 132, 160. De 24%, né? Isso. Certo. E agora o custo fixo, que no cenário pessimista seria de despesa fixa de 520 mil. E não mexe nada, né? 520 mil. Pronto. Certinho assim? Aí já vai calculando aí. Vou conferir aqui mesmo se está certo. O custo de despesas fixas, 520 mil. Acha aqui para mim, por favor, o valor. Onze mil 241.200. 241 e 200. E 200. Certo. Pronto. E agora vamos para o último cenário pessimista, que seria a redução na receita de 15% agora. Então, a receita, a princípio, seria 44 vezes 540 mil pares. 44 vezes 540 mil pares dá 23.760 menos 15% igual a 20.196. Bateu aí a informação? Ponto. Então, outro cenário. Aí, isso daqui vezes os 21%. Quatro mil duzentos e quarenta e um
Aí o custo da matéria-prima, no caso aqui, seria os 24%. Olha, 24%. 4.847,40. 4.847,40. E por fim, o custo fixo, que no caso permanece, né? Os 520 mil. Pronto. Calculei agora. R$10.587.800. Certo, só fechar aqui para acompanhar. 4.847.040 menos 520 mil. 10.614.800. Foi isso? Eu encontrei diferente, mas vou fazer de novo o meu cálculo. Então, também vou fazer também. Então. Ó, 20, 196.000 menos 4.241.160 menos 4.847.040 520. 10.587.800, é isso? Isso. Sabia que aqui na... Pronto. E aí a gente encontra o cenário, o segundo cenário pessimista, né? Então, dois cenários otimistas, positivo, e dois cenários pessimistas. Apesar de que os valores aqui, né? Agora, a questão é a seguinte, deixa eu ver aqui uma coisa. 44, é porque muda as despesas, né? 44 vezes 540. Rapaz, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso a gente fez um negócio certo mesmo. Isso eu acho que fez. Ó, R$ 44 vezes 540, que foi. Lá vai eu para cá, calculadora. Já estou achando alguma coisa errada. 44 vezes 44 vezes 540 mil. Assim? Tá, 23.760. Aí ele pede para a gente reduzir 10%. 10%. Fiz aqui agora, ó. Mas até aí nas minhas anotações está correto? Tudo certinho. Bem isso ali. É porque estou vendo o pessimista aqui tão. Ele deu mais alto, né? Tá alto, né? É. É. Bom, mas. Aí o Não sei. E as receitas ali são todas maiores também, não deveria de dar números menores. É isso. 44 vezes 540. Até porque. Mas espera aí. Tá estranho, porque não tá dando muita diferença. Não, não é nem isso. É porque tá dando, o pessimista está dando melhor do que o positivo. Positivo 1 e 2. Entendeu? É isso que eu tô parando aqui para analisar. Olha.
Concorda comigo? O pessimista é um... E será que a gente não fez? E será que o primeiro ali, o positivo 1 e o positivo 2, a gente não errou no cálculo? Não, mas a gente acrescenta. Ó, vê só se foi lá. Vamos ver aqui. Mas isso é assim mesmo. A gente tá estudando, né? Não tem o que fazer não. É isso mesmo. Bom, Seria R$ 91 ali vezes os 960, né? isso. E foi o que a gente trabalhou. Mas vamos ver aqui. Muito bom, obrigado. Vamos ver. Aí tá certo. Não deu. 87.360, daí vezes 15%, que seria. Tá certo, 13.104. É porque como a gente não tem a base, a 83.760, certo? Aí a gente pegou aqui e fez o quê? Aumento de 15% mais receita, não foi? 15%. Vezes Isso. 15%. 13.104. Certo. Não entendo. E o resto... Mas não seria positivo. Seria positivo, né? Mas ele não está dizendo se seria positivo a mais ou a menos também, não é assim? Ele só está dizendo que é positivo Pois é. e positivo 2. E ali são os pessimistas, né? E os pessimistas estão dando positivo também. A gente vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Tá, e não seria daí os 87 milhões ali mais os 13 milhões? Se ele é positivo, não seria para cima ao invés de para diminuir? Mas não pode, né? Porque imposto sempre diminui. O imposto sempre diminui. O imposto diminui, tudo aqui é diminuído, né? Que são todas despesas, custos e imposto, é tudo diminuído. Bom, Não, mas no caso dali do primeiro resultado da receita bruta, ele não seria os 87.360 mais os 13 milhões? Não seria esse o cálculo, será? peraí, vamos ver. Se for, aí a gente encontra a situação. Deixa eu ver aqui. Porque ó, são E seria os 91 vezes os 960 mais os 15%. A gente não, porque tipo a gente não somou, né? É por isso. 91. Foi a mesma coisa quando a gente subtraiu. Você deu o valor e eu disse, não, deu menos, não foi? Aí a gente não fez somando, não fez 91 vezes 960 mil, né, assim? Isto. Dá igual aos 87, pronto, encontramos o valor do direto ele. Aí ele pede para aumentar 15%, então seria Isso, que seria mais de vezes. Então seria o quê? 15%, Então seria os 15% dá igual. Tá, doido agora. Era vezes, eu botei igual. Vamos lá de novo. 91 vezes 960 mil. É assim? Dá igual a 87.360 vezes 15%. Dá igual a 13 milhões. Aí isso aqui agora mais. Né, assim? Mais os 87 mil. Isso aí. Então foi isso que a gente errou. É o raciocínio que eu pensei agora. Tá certo, é isso mesmo. Aí qual era o outro valor? 87 milhões e... Deixa eu copiar isso aqui. 360. 87 milhões 360 mil. Então mais 87 milhões 360. 360. Isso. Sim? Isso aí. Igual. Isso. É isso mesmo. Aí nesse caso, os valores otimistas, tá tudo errado. Então vamos para cá agora. Bom, a gente faz o seguinte, a gente ia para o conteúdo 4, não sei, não vi nada dele também, não sei se vai ser extenso. Então vem para cá, ó, positivo 1, aí agora a gente vai fazer o imposto. O imposto dele é 21%, não é assim? Então faz aqui 21%, isso aqui vezes 21% dá igual, 21 é dinheiro demais, né? Aí custo da matéria-prima, ele fala aqui que é quanto? 18%,
Então, os 100 milhões vezes 18%, é isso aqui. Eita, que esse vídeo vai ficar longo. E o povo, quando começar a fazer, aí não vai entender que... Aí vai ter tanta gente dizendo que tá errado, tá errado, tá errado, antes de assistir tudo. Mas eu vou lançar ele completo. Aí, paciência, quem quiser. Pois é. 580 mil, né? Aí É aqui... bom porque as pessoas veem o erro e aprendem com o erro. E para. Não, tem que aprender com o erro. A Justamente. gente está aprendendo. Mas eu digo assim, quem vê o vídeo depois, não, vê que o cálculo foi errado, aí já para ali, vai pro grupo criticar, coisado, rapaz, isso é estudo, estudo se erra. Aí você fala assim, vê até o final. Depois, não, mas já aconteceu isso. Pior que aconteceu nessa última aula mesmo. Não, tá errado em tal canto, então, mas a gente corrigiu na própria aula, assista o resto. Tava na sequência aí pausado o vídeo. Ó, aqui então, 15%, aí o custo fixo, o gasto, a despesa fixa, aqui ficou de 580 mil, né? Aí ficou paradinho. Pronto, vamos aqui fazer agora o cálculo geral. Até que a gente vai até 10,6 mesmo, não deu jeito. Então vamos lá, 100, 464, 000, menos 21,097, 440 tá igual menos 18,083, 520, 580, 60, 703 e 40. Bateu aí? Na minha calculadorinha que nem cabe em tantos números. Mas se chegou mais ou menos. Ó, então, agora sim, né? Positivo 1, agora deu um valor. Aí no positivo 2, ele fala de um aumento de 20%, ou seja, ainda aumenta mais. Então vamos lá. Vamos pegar os 80. Seria no caso aqui os 96, ó, 91 vezes 960 mil. Vamos lá. 91 vezes 960 mil. Dá 87,360. Isso. Aí vezes 20%. Deixa eu copiar logo isso aqui. Vezes 20%. Dá 17 mil. Vamos só conferir aqui se é os 20% mesmo. É. Certo. 17.472. Aí vamos fazer aqui mais. Joga aqui o valor. Dá igual 104.300 ou 800 e pronto. Aí, vamos para cá agora. Ele pede aqui para a gente fazer uma redução, um aumento na receita de 20% e diminuição de 5% nos gastos fixos. Os gastos fixos foram esses, a gente já reduziu, né? Então vamos trabalhar só aqui, que é aqui 21%. 21%. Então dá isso aqui. Certo? E aqui que é o custo da matéria-prima, que ele fala que é quanto? 18%. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Isso daqui vezes 18%. Então dá isso aqui. Então é isso. Ok. Pronto, agora vamos calcular aqui.
e menos 22.014.720. Então, vai dar menos, aí 18, menos 18, 869, 760, menos, e menos 551. 63, dá isso aí? Hoje, essa despesa ali, ela não muda também? Ela não tem um percentual? Essa daqui mudou, Essa mas a de gente já tinha 500, feito, isso. porque ela é uma, como foi uma redução nela mesmo, foi aqui, ó, redução de 5% na receita, aí não mexeu, Tá, porque foi tá. 5% dos 520. Do valor dos 520, tá certo. Isso. Agora, peraí. Mas 520 é pessimista. Sim, não, foi dos 580, por isso que eu estava vendo 551. Foi dos, certo? Façam aí, por favor, 580 menos 5%, só para bater se está certo, mas eu creio que está. Tá certo. 551. Isso. Pronto, aí agora sim, né? Por isso que eu estava vendo. O pessimista melhor do que o positivo.